Boa noite, pessoal. Hoje aqui em mais uma live, tivemos aí a entrevista com o Tal Hanu falando sobre gnosticismo telêmico, uma excelente live com ótimas perguntas. Salve, mestre. Ó, Alessandra, bem-vinda. Salve, mestre, tudo certo? Tudo O tranquilo, senhor, cara. Salve, o boa senhor, o noite. senhor entrou aí? Entrei. Então, sai aí para eu poder chamar o convidado. Boa noite, Dani, Alessandra, bem-vindas. Depois da nossa entrevista com o sacerdote do Templo de Babylon, voltando mais uma vez hoje falando, né? A gente vai ter uma live também com meu mestre de capoeira, o mestre Bebeto também, que é juremeiro. Mais pra frente ele vai falar dos mistérios da capoeira pra gente, a parte mística, né? Os mistérios que existem por trás da longa história da capoeira. E hoje a gente vai falar com o mestre juremeiro Rômulo. Ele é Rômulo Ângelo, né? Ele é lá do Rio Grande do Norte. Ele é um pesquisador profícuo, escritor de livros. Ele resgata material antigo sobre as tradições, né? Ele defende que a Jurema é proto-brasileira, é algo ela não é afro-latina, por exemplo. Ele fala que é uma coisa anterior e ele vai trazer os pontos dele. Ele remonta os estudos. Salve, salve aí o povo da Jurema. Ele remonta os estudos dele lá ao material que a gente tem sobre a Mesopotâmia, sobre os antigos egípcios, né? Ele consegue fazer paralelos bíblicos com os saberes nativos que estavam presentes aqui, né? Aqui na região sul nós temos o mito de Chumé, que teoricamente vai dar lá no São Tomé das Letras, né? As letras de Chumé. Chumé que teria sido um indivíduo que atravessou o oceano para chegar aqui, e um historiador e arqueólogo brasileiro defende a teoria que o Chumé era o Hércules, né? Que fazendo as missões civilizatórias dele, ele teria chegado em solo brasileiro. Mestre Rômulo chegou aí, vamos poder ver o mestre Rômulo falando sobre a Jurema Sagrada. Ó, aí, mestre, salve. Boa noite, meu irmão. Salve tua força. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo me ver? Rapaz, está ocorrendo algo semelhante ao que houve na live com o mestre Júnior Zé Bebinho. Eu consigo te ouvir perfeitamente, mas não consigo te ver. Você consegue me ver? Eu consigo te ver tranquilamente. Ó, Beleza. mestre, ó, temos já duas pessoas aqui, o RDG, que falou que frequenta uma casa de Jurema Sagrada em Taubaté, e temos também o meu mestre capoeira, que, como eu já falei com você, teve lá as experiências dele com a Jurema, e mais pra frente também vai dar uma live pra gente falando sobre os mistérios por trás da capoeira, sobre toda a mística da capoeira. E hoje a palavra é sua, mestre. Pode se apresentar, contar um pouco da sua história pra gente e falar sobre a Jurema, porque é, é, enquanto pesquisador, né, eu não só conheço a Jurema do meu mestre Bebeto, como pesquisador eu vejo aqui no Rio de Janeiro, eu já ouvi falar, né, de algumas casas de culto de Jurema, e na antropologia a gente entende que cada casa é uma casa, é um universo mágico, uma história, e o senhor vai além disso, porque eu faço uma pesquisa, o senhor resgata uma tradição antiga, e eu achei isso muito interessante, e eu quero que o senhor fale para a gente aí. Muita gente interessada aí na sua fala. Beleza. Cara, de antemão,
irmão, eu quero te agradecer pelo convite. Quero te agradecer pela abertura, pela oportunidade, viu? Uma honra. E no que se refere aos estudos sobre a Jurema Santa e Sagrada, no que estiver ao meu alcance, você conta comigo. Certo que para mim é uma alegria, uma felicidade quando um pesquisador, um juremeiro, um esoterista, um cientista da religião me convida para conversar sobre Jurema. Porque há 20 anos atrás, meu irmão, Jurema era uma coisa que não interessava praticamente ninguém, além do próprio juremeiro. Entende? Nós tínhamos um espaço gigantesco para os estudos relacionados às grandes tradições religiosas, que são consideradas grandes tradições religiosas, né? O cristianismo, o islã, o judaísmo, até elementos da religiosidade e da espiritualidade greco-romana, egípcia, mesopotâmica, a gente ainda encontrava aí nos livros de história. Até nos livros de história do sexto ano a gente encontrava alguma coisa. Agora, sobre espiritualidade indígena, tradição indígena, Catimbó Jurema era zero, ou quase isso. Nós tínhamos na universidade um espaço considerável para os estudos sobre candomblé, os estudos sobre umbanda, mas o catimbó era meio que marginalizado. Ainda hoje é um pouquinho marginalizado, Até mas sobre cultura oriental, mestre. Até sobre cultura oriental, tem na UERJ, por exemplo, tem estudos indianos, por exemplo. Né? Então tem um espaço para estudar coisas, não só as religiões teocêntricas aí, mas também muitas religiões estrangeiras e muito pouco, né? Que se estuda, se sabe, se comenta, se fala, né? Sobre o que é nativo. Está tendo um movimento agora de próprios grupos originários se posicionando, né? Trazendo suas tradições, e eu reconheço no senhor também uma dessas vozes que está nesse momento trazendo para a gente uma coisa que fala um pouco também sobre a nossa brasilidade. Mas fala aí, mestre, eu falo demais, eu quero ouvir o senhor. tranquilo, meu irmão. Ainda hoje a gente encontra pesquisadores assim que falam assim: Jurema é uma religião ou um culto afro-brasileiro. Ainda há quem diga afro-ameríndio. Obviamente, eu respeito todos esses pontos de vista. Graças a Deus eu tenho reverência a todas as concepções de sagrado, mas a gente precisa deixar cada coisa em seu lugar. A Jurema, o Catimbó Jurema, é uma tradição que nasce com os povos indígenas do Nordeste brasileiro. Por mais que ao longo do desenvolvimento, né, de nossa Jurema contemporânea, que é consideravelmente distinta de uma Jurema pré-cabralina, né? Ao longo do desenvolvimento da formação dessa nossa Jurema contemporânea, elementos adventícios ali durante o período colonial foram sendo abraçados pela Jurema. O judaísmo, por incrível que pareça, encontrei elementos de Islã em uma só, né? Em um espaço sagrado de culto a Jurema. Nós temos aí uma incidência, uma presença cristã muito forte, também em alguns estados do Brasil. Na Jurema que se desenvolveu nesses estados ao longo do período colonial, nós temos uma presença africana muito grande. Entretanto, as raízes e a estrutura do Catimbó Jurema são indígenas. Isso aí a gente não pode ofuscar, né? E aí eu comecei, meu irmão, a minha pesquisa sobre Jurema por volta de 2005. Antes disso, eu vinha numa pegada, na verdade, desde a infância, né? Eu vinha estudando ciências ocultas, o que chegava, o que eu tinha acesso, porque era bem difícil, lá por 1985, 86, 87, a gente conseguir alguma coisa relacionada a esoterismo, ciências ocultas, magia, a própria astrologia. A gente só tinha acesso a umas revistas interessantes, por exemplo. Tem uma revista lá que minhas irmãs liam muito, que tinha uma seção lá, elaborada pelo João Bidu, que era considerado um astrólogo importante, né? Mônica Bonfiglio também era o que pairava, assim, mas a gente tinha muita Mestre, dificuldade. E aí eu o comecei. senhor, Oi? mestre, o senhor chegou a ter acesso, porque nessa época o que eu conseguia eram aquelas revistas Planeta, as revistas quadradinhas em papel jornal, né? Que tinham conteúdos maravilhosos, assim, vários ocultistas, hoje renomados, já da velha guarda, escreveram, né? Gente, saudações Eu à ainda, vida aí.
Eu ainda guardo alguns planetas aqui comigo. Sim. Uma das primeiras coisas que eu vi durante a infância estava na Planeta ali, um livro chamado, uma revista chamada Manual do Feiticeiro. Eu lembrei Eu disso, aí tenho uma Martelo alquimista das perguntei. Bruxas. Tenho também, existe uma edição Planeta especial que tem um capítulo sobre um artigo sobre o catimbó, e havia uns livros que eram publicados pela editora 3 e que a Planeta divulgava, né? O Stanislas de Guaitá, o Templo de Satã. Isso, aqueles vermelhinhos, né? Exato. Nossa. Ah, E, e tinha muita coisa aqui, boa ó, é o do ali, né? Nicolas Flamel. Daqui é o do Nicolas Flamel. Você não está vendo aí, mas eu tô aqui com o Sim, livro desse vermelhinho da editora 3, né, da Biblioteca Planeta. exato. Aqui onde eu vou apontar o dedo, atrás de mim, ali na estante. Ali são É, alguns exemplares da Planeta que eu não abro mão nunca. é isso. Idrixá, Pô. Magia Oriental. Muito poderoso, né? Muito gostoso de se ler, de pesquisar. Muito bom. E na época era o que a gente tinha acesso, mas mesmo assim era difícil de encontrar. Só os ocultistas antigos, senhores, né? Porque aqui no estado há uns senhores já beirando os 90 anos, que são ocultistas de 3 gerações atrás. Esses senhores tinham acesso a uma. Inclusive, tem um mestre aqui, xamane, que também é ocultista, senhor idoso, que ele tinha uma biblioteca, ele deve ter ainda, não sei, que não faz tempo que eu não encontro ele, mas ele tem uma biblioteca com 5.000 livros. Mas isso assim era uma coisa rara, bicho. E eu só vim saber disso depois, né? Vim saber disso quando eu fiquei adulto, que comecei a interagir com ele e tal, que ele me falou disso. Mas aí eu comecei a pesquisar o Catimbó Jurema propriamente dito por volta de 2005. O meu interesse na época era em rosacrucianismo, né? Eu me filiei a uma fraternidade rosacruciana chamada Fraternitas Rosicruciana Antiqua. Cheguei a trocar correspondência com algumas sociedades iniciáticas, Ordo Templi Orientis, Ordem do Templo Renovada, visitei a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, aí fiquei na Fraternitas Rosicruciana Antiga e foi no contato com a Fraternidade Rosa Cruz Antiga que eu me interessei pelas tradições nordestinas, né? Aqui eu nasci no Rio Grande do Norte. E aí tinha há um livro muito importante chamado Logos Mantram Magia, que foi escrito pelo mestre Huiracocha, que foi o patrono, é o patrono da Fraternidade Rosa Cruz Antiga. Foi lá que eu recebi a orientação, né? Lendo aquele livro tinha lá, é importante que o iniciado conheça as tradições de todos os povos, né? Mas é imprescindível, né? Mais ou menos isso. Que ele conheça a tradição da terra em que ele nasceu. E aí, na época, eu me perguntei, qual é a tradição da terra em que eu nasci, pô? Lá no curso de História a gente via muita coisa de história antiga, Egito, Mesopotâmia, peças, tal, tal, tal. Mas o que chega até nós em matéria de cabala, em matéria de gnosticismo, de tantra, tal, isso aí não é tradição da terra em que eu nasci. Qual seria? E fui procurar as tradições que a antropologia categoriza como afro-brasileiras, né? E aí pensei, bem, a Umbanda nasceu no território brasileiro, mas não é nordestina. Será que existe alguma tradição nordestina? O Candomblé tem origens africanas, por mais que tenha sido, digamos assim, tenha passado por uma reconfiguração, né? Aqui no território brasileiro e tal, que o deixou consideravelmente distinto do Candomblé, como ele ocorre na África, né? Mas não era nordestino e tal. E aí, em 2005, eu estava lecionando Cultura do Rio Grande do Norte e Economia do Rio Grande do Norte. Estava lecionando essas disciplinas numa escola chamada Juarez Rabelo, no município de Canguaretama. Depois é que eu fiquei sabendo que o município de Canguaretama nasceu do encontro de duas etnias indígenas e de alguns africanos que estavam fugindo ali da escravidão dos canaviais, né? Mas enfim, depois é que eu fiquei sabendo também que lá em Canguaretama existe uma rua inteira que foi justamente construída sobre o antigo aldeamento dos índios dos índios Canindé, né, que são os Tarariu ali, que foram dirigidos junto a outros índios, foram dirigidos pelo rei Canindé, que para nós é um ancestral divinizado, é rei da Jurema, salve a força dele. Mas aí eu estava nessa escola lecionando História do Rio Grande do Norte há um ano e meio mais ou menos, perdão, Cultura do Rio Grande do Norte e Economia do Rio Grande do Norte, eram duas matérias diferentes. E aí cheguei lá, teve uma feira de ciências no município. O tema da feira
de ciências era religiões de Canguaretama. Quem definia o tema da feira de ciências era a Secretaria Municipal de Educação, e todas as escolas na época tinham que seguir aquela cartilha, né? O tema para a feira de ciências que a secretaria definisse era que todo mundo devia trabalhar em cima disso. E o tema foi religiões de Canguaretama. Eu me surpreendi como de todas as escolas do município, de todas as escolas, nenhuma tocou no assunto de qualquer religião ali, de matriz africana ou indígena ou brasileira. E eu perguntei ao diretor da escola, na época eu não sabia bem a diferença ainda, né, de catimbó para candomblé, umbanda. Para mim tudo se confundia, porque existem elementos que são próximos, né? E aí eu perguntei ao diretor da escola, aqui não tem candomblé não. Ele falou, rapaz, tem, mas ninguém quer saber dessa religião aqui não. E eu argumentei a ele, ó, seguinte, se o tema da feira é religiões de Canguaretama, e se aqui no município vocês têm essa religião, não é justo que a gente não toque nesse assunto. Eu quero falar sobre candomblé. E aí ele disse, você vai procurar isso aí, mas tu vai ver que nenhum aluno vai querer trabalhar contigo esse tema. E aí, de mais de 2.000 alunos, né, 14 toparam a parada. Fomos visitar um centro, chegamos no chamado Centro Mestre Pena Branca e Estrela do Mar. E eu fui lá com a intenção de conversar com as pessoas, tirar fotografias, né, para preparar uma exposição, e me deparei com um negócio que mudou a minha vida, graças a Deus, mudou para melhor, muito melhor, e presenciei a uma sessão de catimbó. Não era candomblé, era catimbó. E eu pensei, caramba, isso aí não é africano. Como é que você teve essa impressão, mestre? Em paralelo, eu estava estudando ali o Meleagro de Luiz da Câmara Cascudo, muito antes de 1500, do Epiaga Rosa Cruz, e ainda estava dando uma lida no Logos Mantra Magia. E aí entendi, rapaz, essa aqui deve ser a tradição nordestina, a tradição da terra em que eu nasci. E voltei a frequentar o centro, Mestre Pena Branca e Estrela do Mar, não com o objetivo de me tornar juremeiro, mas de compreender aquilo ali. Compreender com maior profundidade, porque Câmara Cascudo escreveu a respeito no começo, década de 1950, né? Ele escreveu em 1950, Mário de Andrade escreveu em 1930, 1920. Mas e agora? Na universidade as pessoas diziam que não existia mais catimbó. Isso acabou. Só existe Jurema agora dentro da Umbanda. Não existe mais catimbó. Só que lá em Canguaretama eu me deparei com a realidade que era a seguinte, os juremeiros lá, boa parte deles pelo menos, não se envolviam com Umbanda e se definiam como juremeiros. E eu pensei, cara, olha, eles não são bandistas, eles são juremeiros. Levei isso para os amigos lá, os professores, mas não acreditaram em mim. Falei, vamos lá, vamos pegar aqui um carro, vamos lá que eu mostro a vocês. E mesmo assim não acreditaram, eu precisei filmar, eu filmei algumas sessões, né? Fiz entrevistas, gravei os áudios, tirei várias fotografias, coloquei algumas num blog antigo que ainda está rolando, mas eu não atualizei nunca, já faz tempo, chamado Tapuia do Ganzá. Tem umas imagens nesse blog das antigas mestras, de algumas com as quais eu convivi. E aí acabou que eu realizei mais 2 atividades junto a um professor de filosofia que também era espiritualista, era um membro da União do Vegetal. Um professor que eu tenho muito carinho por ele. Foi ele que me apresentou a União do Vegetal, por sinal. Agradeço demais. E esse professor realizou comigo mais um encontro, uma feira de ciências sobre budismo e espiritismo, foram 2 temas. Depois fizemos uma grande, quando as escolas se tornaram independentes, livres para definir os temas das feiras de ciência. O diretor da minha escola falou, Rômulo, você pode trabalhar o que você quiser. Era outro diretor já. Eu falei, tá certo. Eu quero trazer um terreiro para cá, para dar um toque aqui. E abrir a feira de ciências com um toque aqui de terreiro. Dito e feito. Aí foi um episódio interessante, porque conseguimos um ônibus para buscar uns juremeiros, né? Para dar um toque lá no colégio, na abertura da feira de ciências. E quando o padre da cidade soube, ele foi falar com o diretor para que não permitisse que aquilo acontecesse. E aí o diretor chegou e falou, não, a escola é laica, a gente não vai proibir ninguém de se apresentar aqui por conta de religião. Se tem espaço para um, tem espaço para todo mundo. E aí depois os irmãos protestantes invadiram nossa sala, gritando e tudo, e eu tive que explicar para eles que ninguém estava fazendo apologia à religião, mas que a gente estava apresentando um elemento cultural presente na comunidade e tal. E por último, no meu último ano de trabalho lá, realizamos um toré. Os caboclos fizeram um toré lá dentro do colégio.
na abertura também da última Feira de Ciências que eu vivenciei lá. Que é um E toré, aí mestre? o toré é nós podemos compreender o toré porque existem vários torés, mas digamos que o toré seja um culto a Jurema em que estão presentes mais elementos indígenas que elementos afrocatólicos, afrocristãos. O toré pode ser uma dança circular, em que Deus é louvado, a natureza é cultuada, os encantados são cultuados também. Dependendo do toré, porque há o toré aberto e o fechado, pode haver incorporação, transe mediúnico ou não. E existe também a mesa de toré, né, que é mais um trabalho de cura, bem fechado mesmo, voltado ali para os membros da comunidade, para os membros da aldeia. Então nós fizemos uma, uma dança circular, né, indígena, que é o chamado, que comumente se chama toré. E aí alguns Mestre, alunos, pode dizer, meu irmão. você falou dos encantados, porque já tem uma pergunta aqui do Arthur Brecht, se você permite. Ele Sim. fez duas perguntas e eu vou encaixar essa agora porque eu acho que tem a ver. Porque ele falou Aham. assim: muitos associam São Paulo a Jurema a seu Zé Pilintra. Existe uma ligação do Zé Pilintra com a Jurema? O que você diria, mestre Rômulo? Se existe uma ligação de Zé Pelintra com a Jurema? Essa é a É pergunta. essa? Total. Quando a gente fala de Zé Pelintra, do que eu aprendi nos terreiros, né? É importante deixar claro aqui que o que eu transmito assim, quando estamos conversando, é o que eu ouvi dos mestres, o que eu aprendi na vivência do terreiro. Tá? Então veja só, eu aprendi o seguinte, que existem duas entidades que recebem esse nome, Zé Pelintra. Um é caboclo, o outro é oriundo do sudeste brasileiro e que é malandro, trabalha no Alinho Malandro, atua no Alinho Malandros. Então, por exemplo, quando eu visitava uma casa de catimbó de longa vida, assim, que já tinha mais de 40, 50 anos de existência, ou quando conversava com a mestra de catimbó que já estava lá pelos seus 70, 80 anos, eles sempre se referiam a Zé Pelintra como caboclo, entende? É o caboclo Zé Pelintra, que é irmão do caboclo Panema, que é irmão do mestre Antônio Pelintra. E a história que eu sei, na verdade, várias histórias circulam, que ele é um nordestino raizeiro que passou por vários estados do território do Nordeste brasileiro. Tá? E tá lá também o Zé Pelintra de Umbanda e Quimbanda. E aí, com o passar do tempo, essas personalidades vão meio que se misturando, se aproximando, né? Até mesmo porque existe uma conexão íntima, energética, espiritual entre a Umbanda e o Catimbó. Então, mestres de Catimbó que eu saiba, que eu vejo por aqui, que eu vivencio isso aí há muito tempo, meu irmão, graças a Deus, mestres de catimbó arriam nas sessões de Umbanda, e assim como alguns caboclos de Umbanda também baixam nas mesas de catimbó, nas sessões de catimbó. Tem gente que diz que isso não existe, mas eu tenho vivenciado isso há muito tempo, graças a Deus. Talvez não exista em determinada família por questões de doutrina e de formação, entende? Mas em outras famílias existe. E aí, na tradição de Jurema, Zé Pelintra é o padrinho dos catimbozeiros. Na tradição de Jurema, ele é um mestre que foi responsável pela introdução dos tambores no catimbó, porque não havia tambor, era só maracá e flauta nas antigas. E ele trouxe o tambor para o catimbó e não apenas isso, ele é considerado o rei das tribos. Mas por que rei das tribos? Porque ele é um mestre que transita por tudo que é linha. Ele vai na linha de Exu, ele vem na linha de bruxo, se ele precisar, ele vem na linha de boiadeiro, ele entra na linha de caboclo. Tem aldeia que não trabalha com entidades espirituais humanas, trabalha só com aqueles encantados da floresta, pássaro encantado, serpente encantada, tal. Mas tem o espaço para Zé Pelintra. Pode não ter para nenhum outro mestre, mas tem para Zé Pelintra. Por isso que ele é considerado o rei das tribos, porque ele transita por tudo que é canto com a graça de Deus. E além disso, como eu falei ainda há pouco, é o padrinho dos catimbozeiros. Está presente em tudo que é lugar, meu irmão. É importante demais. Gosto demais Bom, dele. mestre, aqui no Rio a gente tem o culto ao Zé Pilintra da malandragem, né? Apesar de eu já ter visto aqui no Rio de Janeiro também esse Zé Pilintra curador, né? Que, né, o doutor Zé Pilintra já aparece aqui em alguns lugares, falando mesmo dessa história, né? Que ele vem lá de cima, né? Que ele vem do Nordeste. E o Uhum. Arthur Brecht,
tenho mais uma pergunta aqui que eu achei difícil e aí o senhor tem a liberdade aí, que ele fez uma pergunta técnica de magia sobre o que que o senhor diz sobre o pacto com o elemental da planta, no sentido que o Samael propõe, gota de sangue em orifício da planta, etc., conectando com tal elemental. O que que o senhor acha desse ritual de pacto com o elemental da planta, Meu irmão, segundo o mestre Samael? olha, eu estudei um pouco algo do que o mestre Samael Aunveor escreveu. Ele escreveu muito, né? Ele tem mais de 50 livros. Eu devo ter estudado cerca de 8 ou 9 apenas. Respeito demais, sabe? Principalmente no que se refere à magia elemental. Não sou muito chegado no Samael no que se refere a Tantra ou a Gnose. Respeito, mas não é minha linha. Mas muita coisa interessante ele publicou ali, mesmo que meio que misturado, né? Sobre magia elemental. Sabe agora, com todo respeito à tradição, à linha gnóstica, à escola esotérica que o mestre Samael deixou plantada aqui na Terra, todo respeito, sabe? Com todo respeito a qualquer irmão de qualquer linha, de qualquer religião que lida com pactos, com elementais ou com outras entidades, tá? O fato de estar respeitando esses irmãos e irmãs não quer dizer que eu não possa expressar, né, meu ponto de vista, mas não acho interessante pacto com nenhuma entidade. Muito menos essa questão de dar sangue para um elemental, tá? Porque nós estamos lidando com uma outra configuração de espíritos. Uma configuração de espíritos pouco conhecida. Pouco conhecida, porque a gente conhece muito, a gente lida muito, temos uma tendência a lidar com espíritos elementais nos moldes ali do que nasce, do que renasce, quero dizer, com a magia europeia do final do século XVIII, né? Já ali, bem antes, com Agripa, Paracelso, aí mais à frente vem Eliphas Levi, que faz uma espécie de síntese de tudo aquilo ali e tal. O Papos, né? A gente lida muito com entidades espirituais, seres humanos desencarnados, tá? A gente lida muito com Exu e Pombogira, mas lidar com encantados é uma coisa diferente, tá? Então, eu aprendi que um encantado, um espírito elemental, não se alimenta de sangue, nem de animal nem de gente. O alimento dele é outro. Da mesma forma, a nossa conexão, o nosso contato com ele se dá através de uma outra força que não deixa de ser força vital. No fim das contas, tudo é força vital. Alguns elementos carregam muito mais força vital que outros, tá? Mas não acho interessante esse negócio de realizar pacto com o espírito elemental, muito menos quando o pacto é através de sangue. Um diálogo é o suficiente, tá? Um diálogo, evocações, a queima de determinadas resinas é o bastante para você movimentar inteligências do reino elemental, assim como é o necessário para você interagir positivamente com entidades do encanto. E aí, assim, meu ponto de vista é esse, não acho interessante, nunca fiz, não sugiro a ninguém que faça, e pode crer, meu irmão, eu tenho observado ao longo de quase 20 anos jurimeiros estabelecerem esses contatos sem necessitar de uma gotinha de sangue. Mestre, ó, tem mais duas perguntas aqui, hein? Tá agitado hoje, hein, mestre? Aí o senhor diz aí, até onde o senhor pode falar, o quanto o senhor pode falar, né? O Wilson Girão pediu para falar um pouco sobre a medicina do rapé na Jurema. Se tem ligação, se ou tem a ver com a tradição indígena, né, incorporada. E tem uma outra pergunta aqui do Douglas, que aí eu não sei se o senhor pode encaixar nessa, que também é sobre a tradição da Jurema, que é se tem lobisomem na Jurema. Sim, ok. Começando pelo rapé. Bem, os nossos antepassados aqui do território do Rio Grande do Norte, os índios jurimeiros, produziam um rapé muito poderoso, que era feito com semente de angico. Já encontrei irmãos que chamam essa medicina de iopo. Certo? Eles diferenciam, eles dizem, olha, isso aqui não é rapé, isso aqui é iopo, iopo é outra coisa. Alguns dizem que é rapé, um tipo de rapé, mas quero dizer, os nossos antepassados jurimeiros preparavam uma medicina análoga ao rapé, né, porque é inalada, feita com
a semente do angico. E além dessa, produziam outras que também eram inaladas. Por exemplo, quando eu visitei a aldeia Catu Eleutérios, fui fazer a pesquisa sobre o rapé durante uns meses e vi que os antigos lá usavam rapé. E eles usavam um rapé que era feito com 9 vegetais. Tá? E outros senhores de outras comunidades usavam rapés que eram feitos só com tabaco. Encontrei um senhor certa vez, salvo engano, que faz muito tempo isso, que ele vinha do, não sei, acho que do Seridó, que ele preparava um rapé com 29 ervas. E aí para finalidades várias. Então, assim, a medicina, essa medicina, o rapé, o sagrado rapé, sem sombra de dúvida, fez parte e ainda faz parte do cotidiano dos povos indígenas nordestinos e, consequentemente, está ligado à tradição de Jurema. Agora, quando há 10, 15 anos atrás, uns parentes do norte, do Acre, começaram a vir para cá, né, para o Rio Grande do Norte pelo menos, e trouxeram outros rapés, rapé feito com pau-pereiro, com tsunu e tal, essa ciência do rapé foi se renovando, porque ela estava de fato meio que esquecida. Entende? Pouca gente usava rapé. Hoje muita gente usa rapé. E muita gente usa rapé em qualquer lugar, de qualquer forma. É diferente. Bem, essa é a questão do rapé. No que se refere ao lobisomem, tá? Eu encontrei numa comunidade indígena não um ritual de Jurema propriamente dito, tá? Porque dentro da Jurema eu nunca vi isso, não. Eu vi entidades espirituais de baixa frequência tentando, por exemplo, atrapalhar um trabalho de Jurema, tá? E essas entidades eram entidades vampíricas, vampirescas. Não vi algo semelhante ao lobisomem, mas eu encontrei em uma comunidade indígena um rito que, em tese, existe para que o indivíduo se transforme em lobisomem. Tá? Agora, isso é uma coisa que era feita em um determinado dia da semana, de madrugada, tal, em um local específico da floresta. Não encontrei isso dentro dos trabalhos de Jurema nunca na vida. Pode ser que exista, pelo menos eu não encontrei. Mestre, ó, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante e pertinente para esses momentos que a gente vive hoje. A Stoi Marisol disse, né? Boa noite. Gostaria de saber porque muito se fala dos mestres juremeiros e não se fala das mestras. O senhor pode falar para a gente das mestras da Jurema? Sim. Bem, essa história é antiga, longa data. Tá? Vejam bem, até onde eu consegui sondar, dentro de uma pré-historicidade. Daí o tema, né, a proposta dessa nossa live, é Jurema, um culto pré-cabralino, proto-brasileiro. Antes do território brasileiro se formar, política e geograficamente, já havia culto a Jurema, já havia o trabalho com o tabaco. Agora, as mulheres eram as responsáveis pelo trabalho com a Jurema. Tá? Os homens não lidavam com isso. Os homens podiam trabalhar com a fumaça, podiam trabalhar mediunizando seres da floresta, entrando em contato com as estrelas. Agora, as bebidas sagradas eram ciência feminina. Tá? Isso aí a gente compreende até o porquê, né? Aquele Muito livro A interessante. Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Hegel, é um livro importante que nos traz uma luz sobre isso, né? Nas comunidades mais tribais, nós encontramos ali os homens majoritariamente se especializando na caça, na pesca e na proteção da comunidade. E as mulheres, como desde jovens estavam engravidando, elas não podiam arriscar a vida das crianças, né, que estavam amamentando ou gestando, não podiam arriscar a vida das crianças realizando caçadas na floresta, nem carregando muito peso e tal. Então as mulheres se especializaram no contato com a vegetação. Tá? Então, os primeiros contatos com plantas de poder, plantas mestras, aquelas plantas que nos ensinam, porque toda planta tem poder, mas tem a planta mestra, que é aquela que nos ensina. Os primeiros contatos foram realizados por mulheres. Tá? E quando o Jean de Lery, por exemplo, chegou aqui, ele ainda viu as mulheres que preparavam o cauim. Tá? Século XVI, né? E com o tempo, as perseguições ocorrendo, né? Os aldeamentos ocorrendo, acabou ocorrendo que, por questão de sobrevivência, muito provavelmente, né, sobrevivência da tradição, tá? Homens e mulheres passaram a conviver mais intimamente e acabaram compartilhando mistérios, certo?
Agora veja só, e aí o homem foi assimilando a ciência, que antes era algo intimamente ligado ao universo feminino, assim como as mulheres foram assimilando a ciência, que era algo íntimo do universo masculino. Mas o que é que acontece? Com o passar do tempo, nós temos aí, no que se refere ao culto, tá? A predominância de um culto aos reis da Jurema, aos príncipes da Jurema e aos mestres juremeiros. Também existe culto a rainhas, princesas e mestres de Jurema. Mas pelo que eu tenho observado no terreiro, nos terreiros, né? Isso vem reduzindo as mestras, pelo menos em algumas casas aqui do estado do Rio Grande do Norte, a quantidade de mestras cultuadas vem diminuindo, né? Se bem que as pessoas estão cultuando muito pombogira, né? Mestras é que vem diminuindo ali. Agora, na prática, nós encontramos o inverso, por incrível que pareça. Na prática da direção do sacerdócio. Deixa eu tentar ser mais objetivo. Quero dizer, enquanto o culto às entidades de Jurema tem se tornado predominantemente um culto a entidades masculinas, tá? A direção dos terreiros permanece sendo predominantemente de cunho feminino. Lá em Canguaretama, para cada 7 casas de Jurema, 6 eram dirigidas por mulheres, na época em que eu pesquisei. Pesquisa de campo. Passei 7 anos lá, pesquisando ostensivamente. E eu me perguntava, tem tanta mulher dirigindo, e onde estão os homens, né? Essa era a pergunta que eu fazia. Só que até as mulheres trabalhavam com mestres, com mestres homens, né? Espíritos masculinos. Muito raramente elas recebiam o espírito feminino. E a minha Mestre, ó, teoria tá sobre isso... chovendo pergunta aqui, mestre. Tá chovendo pergunta aqui. Eu vou começar com uma aqui. Eu tenho pessoal usando a aba de perguntas aqui que aparece mais diretamente. Depois eu vou pegar aqui no nosso chat, porque tem umas 4, 5 perguntas. Ó, o Sim, Vitor perguntou assim: você pode contar um pouco sobre Rei Malonguinho? eu conheço um pouco a história do rei, tá? Da história que eu conheço é a seguinte: não houve apenas um Malunguinho, existiram vários guerreiros que ocuparam o espaço de liderança, tá? Tanto entre povos quilombola quanto entre povos caboclos, comunidades caboclas, que se chamaram Malunguinho. Tá? Mas houve um primeiro, né? E esse guerreiro, olha, pode ser que eu esteja errando em algum ponto no que se refere a essa história, porque eu me especializei aqui na história de Canindé, que até pouco tempo era pouco conhecido. Tá? Mas Malunguinho foi líder de um quilombo chamado Catucá e dirigiu um movimento importante contra a escravidão. E após a morte do primeiro Malunguinho, outro guerreiro assumiu esse nome e passou a realizar o mesmo trabalho que ele realizava. Hoje ele é um rei da Jurema, é um ancestral divinizado, é um grande, um poderoso encantado. Tá? Que trabalha como mestre, trabalha como caboclo, trabalha abrindo caminho, trabalha na encruzilhada, é por isso que ele é mestre. Ele atua na linha que for necessária, no trabalho em que for necessária a presença dele. E de acordo com a nossa capacidade mediúnica também. Em linhas gerais, uma síntese aí, essas são as informações que eu sei do amado rei e mestre Malunguinho. Mestre, ó, mas vou voltar um pouquinho que tem um monte de pergunta. Ó, o Douglas está falando que ele leu recentemente que a Pedra do Ingá tem inscrições em fenício antigo, ele fala que tem uma conexão entre Salomão e a Jurema. Ele pede para você falar um pouco sobre isso. Para falar sobre Salomão, a Pedra do Ingá e a Jurema? Porque ele Ou falou que na separado? Pedra do Ingá tem resquícios de inscrições fenícias. E ele coloca isso como um possível indício de reforço à ideia da presença de Salomão nas terras brasileiras. E ele, nas leituras dele, ele já viu a associação de Salomão aos cultos da Jurema. Ele pede a sua visão sobre isso. Sim, bem, eu estou no presente momento realizando uma pesquisa para o livro Mago Juremeiro e estou analisando a Pedra do Ingá. No presente estou lendo esse livro do Gilvão de Brito, que é uma análise sobre as inscrições do Ingá. Né? Bem, eu acho pouco provável
que a Pedra do Ingá mesmo assim tenha inscrições fenícias. Pode ser que tenha. Existem outras regiões do território brasileiro, do litoral, que têm essas inscrições que lembram a letras, né, do alfabeto fenício. Tá? E existem outros símbolos aqui no litoral, símbolos vikings, tal, o que prova que antes de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui, essa turma já estava transitando aqui no litoral e interagindo com as populações. O que nós encontramos ali na Pedra do Ingá é um enigma tremendo, muito provavelmente são informações de cunho astronômico, talvez astrológico, estudando a antiga escrita rupestre, uma das formas de escrita pré-histórica brasileira, né? Nós conseguimos traduzir alguns grafismos ali que estão presentes no Ingá, mas muito possivelmente, essa é uma teoria, né? Eu estou tendendo a acreditar nessa teoria, que a Pedra do Ingá é fruto do trabalho de uma comunidade indígena ainda mais antiga do que o que nós chamamos índios históricos. Sabe, deixaram aqueles dados ali astronômicos, analisando detidamente aquele grafismo todo, lembra muito um calendário de fato, né, com lunações, períodos, dias do ano, tal, esse tipo de Tem coisa. acho que é no Amapá, não é, mestre? Que tem como se fosse o Stonehenge brasileiro, né? Nós temos pedras alinhadas, né, com pontos astronômicos, segundo solstícios e equinócios, né? E Aqui isso no Brasil, nós temos várias provas que estão surgindo agora, né? Porque os pesquisadores, infelizmente, não dão tanta atenção ao que se encontra no território brasileiro. As pessoas buscam mais o Egito, né, tal. Mas aqui no Brasil nós temos fragmentos arqueológicos, elementos arqueológicos que apontam a possibilidade de terem existido comunidades muito mais antigas do que aquelas que são apontadas classicamente, tradicionalmente. Agora, no que se refere a Jurema e Salomão, de fato existe uma conexão. Primeiro porque Salomão é um dos reis da Jurema. Temos o rei Malonguinho, temos Manuel Cadete, rei de Vajucá. Nós temos Salomão como o rei da ciência. Nós temos aí um reino que algumas famílias chamam de cidade da Jurema, que é chamado Cova de Salomão, tá? Que é um mistério profundo. Além de Salomão, nós temos outros reis juremeiros que são pouco cultuados hoje em dia, que também são grandes cabalistas. Eu estou assim, coletando informações sobre isso para o livro do Mago Juremeiro, né? O livro do Mago Juremeiro. E conversando com o Pajé, tempos atrás, o Pajé Guaraci, anos atrás, ele dizia para mim, ó, você tem que ver se o Salomão, que a Jurema fala, é o Salomão, pai de Davi. Aliás, filho de Davi, perdão. Ou se foi um personagem, um grande pajé, um grande mestre juremeiro, que recebeu o nome Salomão. Isso faz sentido, meu irmão. Isso faz sentido porque era comum, ali, século XV, XVI, XVII, até século XIX, em algumas sociedades que estudavam a Sagrada Cabala, Cabala hermética, Cabala, enfim, quando o indivíduo alcançava um determinado grau nos estudos ocultos, ele recebia um nome iniciático. E aí, esse nome pode ser Abraão, esse nome poderia ser Esaú, poderia ser Isaac, e poderia ser Salomão. Mas aí nós temos Salomão presente em várias tradições, não é só no catimbó, nós temos Salomão na união do vegetal, nós temos Salomão no Islã, nós temos Salomão no cristianismo, nós temos Salomão na maçonaria. E isso já denota a existência de um indivíduo que estava acima da média, muito acima da média, né? E aqui no Catimbó Jurema ele aparece como um dos reis juremeiros. Tá, muito possivelmente eu estou coletando a possibilidade, coletando resquícios, indícios, né, de que um mestre chamado Salomão, e aí podemos dizer que é o Salomão filho de Davi ou não, mas um mestre chamado Salomão teve força e ciência suficiente para fundar uma escola, uma família, uma rama de Jurema. Tá, e essa rama se difundiu pelo Nordeste. Hoje não temos mais exclusivamente, assim, diretamente essa família, mas temos elementos soltos por aí. Tá? Um caboclo vem em terreiro e canta e afirma que vem da Cova de Salomão, outro mestre diz que vem da Cova de Salomão. Então isso, na minha visão, aponta para uma família de Jurema muito antiga que existiu aqui no Nordeste, que com o passar do tempo, devido às perseguições e movimentações tal, acabou se diluindo em outras famílias. Bem, basicamente é isso. mestre, ó, tá chovendo pergunta. Eu vou botar aqui
mais uma, ó, deixa eu ver. O Douglas pergunta se tem algum registro da Jurema no Maranhão. Se o senhor tem algum registro da Jurema no Maranhão. Sim, houve uma troca de ciências muito importante entre juremeiros do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e os, os irmãos e irmãs que trabalham com a encantaria maranhense. E aí nós temos mestres que estão na encantaria de lá, que também trabalham aqui no Catimbó, e vice-versa. Há uma conexão. Essa conexão, na verdade, envolveu todo o Norte-Nordeste. Sabe, a conexão primeira ali do final do século XIX, entre o final do século XIX e início do século XX, no auge ali do trabalho de extração nos seringais, produção de borracha, muitos norte-riograndenses foram levados à força para lá. Os caboclos eram levados à força para lá. E anos depois eles voltavam. E quando eles voltavam, eles traziam elementos da pagelança maranhense, traziam esses elementos de pagelança maranhense e difundiam essas práticas aqui, entre os catimbozeiros. Ou seja, eles levavam a Jurema para lá e traziam a pagelança maranhense para cá. Daí essa conexão, não é de hoje, né? Já faz um tempo. Mestre, ó, mais uma aí, hein, mestre? Eu vou mandar duas agora. Uma Manda aí. que eu acho que pode ser mais rápida, que o senhor já comentou isso em outros vídeos, nos seus materiais, né? Quantos anos aproximadamente o senhor acha que a Jurema tem? E o Wilson Girão pede para o senhor falar um pouco sobre os animais de poder na Jurema. Certo. Ok, deixa eu anotar aqui que é para mim não perder o fio da meada. Bem, quantos anos a Jurema tem? Tá? Minha pesquisa aponta para uma tradição tão antiga quanto o Tantra indiano. Tá? Por exemplo, se o Tantra indiano, lá no início da ocupação védica do território em que viviam os indo-dravidianos tântricos, ocorreu por volta do ano de 3.000 anos antes de Cristo, a Jurema tem no mínimo isso aí. Por que é que eu digo isso, meu irmão? Primeiro porque nós temos aí pinturas rupestres que, segundo os arqueólogos, fazem referência a um culto a Jurema pré-histórico. Essas pinturas estão há um livro chamado Arqueologia do Nordeste. É um dos livros que eu cito, que eu vou citar no Mago Juremeiro, né? Sobre essa antiguidade de culto a Jurema. É uma coisa muito antiga mesmo. E há pinturas rupestres que apontam para a existência de um culto a Jurema, pré-histórico, pré-cabralino, proto-brasileiro. Além disso, eu me pergunto quanto tempo levou para que os pajés, os grandes pajés, os Bisamuia, os Caraíba do passado, descobrissem que se coletassem um cipó dentre aquelas 70 mil espécimes vegetais que existiam aqui na floresta nordestina, se coletassem um cipó e uma raiz de uma planta e submetesse esse cipó e essa raiz, ou o fruto de outra planta e a raiz, tá? Há um processo de fervura ou de decocção que tinha que levar tantos dias ali na decocção ou na fervura. A raiz tinha que ser coletada numa lua específica, não podia ser coletada em qualquer lua, porque senão não dava o resultado esperado. Assim como o fruto tinha que ser coletado em outra lua. Tá? Quanto tempo eles levaram para descobrir que, juntando determinado fruto com a raiz da Jurema preta, nós teríamos como um dos resultados um elemento que é presente até os dias de hoje no culto a Jurema, que é a bebida, o sacramento. A bebida que também chamamos Jurema. Isso deve ter levado quanto tempo? Agora vamos tentar ampliar o raciocínio. Quanto tempo os antigos pajés levaram para se tornarem senhores da ciência das plantas? Para descobrir qual é aquela planta usada para extrair um dente? Qual é a planta utilizada para tirar dor de cabeça? Qual é a planta utilizada para combater prisão de ventre? Qual é a planta que é utilizada para expandir a consciência? Muito tempo, meu irmão. São milhares de anos. E quando os colonizadores chegaram aqui, essa ciência já estava imperando neste território, entre os juremeiros. Tá, então, 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, estamos em 2024, 5.024 anos é pouco, a meu ver, para que uma ciência dessa se corporifique, ganhe força e se estabeleça como tradição. Então a Jurema deve ter muito mais que isso, né? Mas devido às
provas materiais que temos hoje e aos indícios, né, estipulo que, no mínimo, 5.000 anos, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, o culto a Jurema estava sendo desenhado aqui no Nordeste brasileiro. No que se refere aos animais de poder, tá, na Jurema nós não temos exatamente um animal de poder ou animais de poder, como nós encontramos nas pagelanças e no xamanismo norte-americano. Tá, o que nós temos aqui na Jurema são os animais sagrados, os xerimbabos. Tá, não é uma inteligência de um espírito animal que nos rege, ou que rege minha evolução, ou que é meu protetor. Não é exclusivamente isso. O xerimbabo, o que nós entendemos por xerimbabo, é um espírito animal. Então, por exemplo, cobras. Quantas espécimes de cobras existem? Dezenas. Aqui no Nordeste, né? Centenas. Tá? Cada espécie de cobra que existe tem o seu dono. É o espírito da cobra, o espírito da cascavel, o espírito da cobra coral. Esse espírito que rege a espécie estabelece contato com o pajé, estabelece contato com o mestre. E esse espírito que estabelece contato com o mestre, ele trabalha através do mestre, ele pode mediunizar o mestre. Ele tem ciência para trabalhar, ciência da floresta. Da mesma forma, determinadas espécimes de pássaros também têm seus donos, a entidade responsável pela evolução daquele grupo específico. O pássaro azulão, o carcará, o pássaro cauã, que a gente cultua também como um rei, pássaro rei cauã, o pássaro azulão, que é o rei da cidade dos pássaros, sabe? Isso é da cosmovisão juremeira. Da mesma forma, o tamanduá, a onça, jaguatirica, tal, beija-flor, todos esses seres têm os seus donos, os seus regentes. E esses regentes são encantados que dialogam com o mestre de Jurema, com o pajé juremeiro. É um pouco diferente. Ele não vai reger a minha evolução, ele vai me proteger, ele vai me dar uma ciência de cura, ele vai me trazer um recado, me dar um aviso, caso alguém esteja planejando algo ruim contra mim. Entende? Então é análogo ao animal de poder, mas não necessariamente idêntico. É um encantado da floresta de outra linha evolutiva, porque é uma linha animal, é uma linha marinha, é uma linha de pássaros, tá? De outra linha evolutiva, mas que estabelece contato com o mestre. Esses aí seriam os animais sagrados da pagelança que nós chamamos de xerimbabos. Mestre, ó, não para, mestre, ó. Mais uma aí. Ó, o mestre Bebeto pergunta como se houver a relação da Jurema Sagrada de mesa e Jurema Sagrada de chão. Certo. A relação entre a mesa e o chão. Bem, a mesa rasteira, que alguns chamam de mesa de chão, ao que me consta, foi a mais antiga manifestação de uma mesa de Jurema. A mesa que é aberta com a esteira. Sobre a esteira nós colocamos ali as plantas que vamos utilizar durante a sessão na cura das pessoas. É uma mesa essencialmente de cura, voltada à cura. Nós firmamos ali a mesa com o que é necessário ser colocado sobre ela, né? As ferramentas de trabalho e as plantas que vamos usar ali na sessão. A mesa alta, que é uma mesa em tese, que ela surge durante o período colonial, com a profusão de altares. Com a própria mesa ali, o altar em que o padre celebrava a missa, tá? Determinadas mesas de origem judaica também. Certo? Agora, existe um outro tipo de trabalho no chão, que não é o trabalho de Jurema. É um trabalho de catimbó, só para deixar claro aqui. Existe o catimbó Jurema, tá? O catimbó de Jurema, e existem outros catimbós. Certo? O catimbó de Jurema é o catimbó, é a fumaça, o trabalho com a fumaça, com a defumação, com o vapor das ervas, tá? É o trabalho regido pela Jurema, tá? Um catimbó que não é de Jurema pode ser outra coisa, pode ser uma pagelança que trabalha com fumaça, assim como pode ser aquilo que aqui nós chamamos de trabalho com mestres das sombras. Então existe uma diferença. O trabalho com mestre das sombras também é realizado sobre o chão, mas não existe mesa. É feito diretamente no chão, não há esteira, nem a toalha sobre a mesa. Tá? E as entidades que são evocadas não são entidades do panteão juremeiro. Tá? São entidades outras, né? Que vêm não exclusivamente com a finalidade de curar. Tem outros objetivos aí.
Mas em linhas gerais, há uma conexão aí entre a mesa alta e a mesa baixa, muito possivelmente a mesa rasteira, aberta sobre a esteira, é uma mesa que está muito mais ligada à pagelança do que a mesa alta, que já tem um teor mais cristão católico, judaico-cristão no caso. Mestre, ó, tá pipocando aqui, tô tentando lembrar de todo mundo. Algumas perguntas foram feitas, o senhor já respondeu, mesmo sem eu ter falado aí durante seu discurso. O irmão Salvador, ele deseja boa noite a todos, né? Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos e a todas aqui. E ele pede, pergunta, né? Se há estudos sobre a Jurema em Sergipe que o senhor possa indicar. TFA. Ah, meu irmão, TFA para você também. É o seguinte, existem estudos sobre o Catimbó Jurema em Sergipe, entretanto, no presente momento, eu não tenho como indicá-los. Eu posso até indicar posteriormente. Eu vou dizer por quê. Porque eu estou, há, desde 3 anos atrás, centrado exclusivamente nas pesquisas sobre o Catimbó Jurema Norte Rio Grandense, com exceção dos trabalhos que eu faço sobre a magia mesopotâmica, sobre o Tantra indiano, que são paralelas, né, da minha linha de estudo. O que a Jurema me dá, eu agradeço demais. Ela me trouxe o Tantra, ela me trouxe a magia mesopotâmica, então estou zelando por aquilo que ela me deu. Mas no que se refere a Jurema, o meu trabalho no presente momento versa exclusivamente minha pesquisa sobre o Catimbó Jurema Norte Rio Grandense. Então aí eu acabei deixando de frequentar determinadas casas. A única casa que eu frequento é a casa de minha madrinha, minha mestra de Jurema, salve a força dela, e o terreiro que eu estou construindo, que eu e minha esposa, com a graça de Deus, estamos construindo, que é o terreiro do meu mestre de Jurema. E fora isso, meu irmão, no presente momento eu estou desatualizado. Eu tenho contato com alguns juremeiros aqui, muito bons, assim, reverencio demais o trabalho deles. O irmão Cauê, o mestre Júnior Zé Bebinho, tá, o Canindé, tem o mestre Leandro, que eu também sigo. Eu sigo alguns irmãos, mas no presente momento eu não tenho como dar esse toque aí sobre a Jurema de Sergipe. Mestre, aí, ó, mais uma pergunta do mestre Bebeto, que aí é com o senhor, com a sua história aí, sua experiência e pesquisa. Lampião fazia uso da Jurema? Meu irmão, essa é uma pergunta complicada demais. Tá? O que nós, pelo menos o que eu encontrei, primeiro porque a bibliografia sobre o cangaço ela é gigantesca. Tá? O que eu encontrei sobre ligação entre cangaço e Jurema é o seguinte: alguns cangaceiros eram feiticeiros, outros cangaceiros se tornaram mestres de Jurema de fato, ou seja, encantaram, são encantados juremeiros. Tá? E o próprio Lampião, em alguns territórios do Brasil, aqui do Nordeste brasileiro, vem na sessão de Jurema como mestre de Jurema. Agora, se ele bebeu Jurema quando estava encarnado, eu acho possível. Tá? Primeiro porque ele viveu numa região em que a Jurema reinava, desde a espécie vegetal até a história cabocla das comunidades, né? A Caatinga, cercada de Jurema, é o Juremal mesmo, aqui no plano tridimensional. E como ele tinha cangaceiros que eram feiticeiros, por mais que eles tivessem devoção católica também, né? Pelo que eu li todo santo dia, antes de começar os trabalhos, eles tinham que rezar o terço, tal, essa coisa toda. Não acho difícil que quando ele necessitasse, ele fosse procurar um juremeiro. Tá aí bebesse Jurema, caso houvesse necessidade. Cultura brasileira tem uma das características da cultura brasileira é essa antropofagia, né? Essa mistura de códigos, essa troca de saberes que acontece no nosso território gigante, né? E é interessante quando a gente aponta, né? É um personagem histórico que foi incorporado nos cultos, que é o Lampião. Ao mesmo tempo, ele estava num cenário historicamente propício, né? Para que ele experimentasse aquilo ali, né? Exato. E, ó, ele está perguntando aqui também do mestre Zé Baiano, que vem na linha da Jurema. O É, pessoal quer saber dos mestres da Jurema, dos mestres, das mestras. O pessoal quer saber os nomes no que dos mestres aí, se só fala refere, pra gente. no que se refere à história dos mestres, nem tudo a gente pode falar. Assim. Tem mestre que Sim. não acha interessante que a gente fale sobre a história dele, né? Pelo menos dessa forma. Mas o Zé Baiano é da linha de cangaço, pô. É um mestre primeiro, eu gosto demais dele. Ele é Reverencio brabo, ele é demais. brabo. Rapaz, ele é um bom mestre. Quando ele tem que ser justo, ele é. Ou seja, sempre.
Mestre, ó, tem aqui ainda, perguntaram sobre o papel da Jurema junto das plantas de poder. Se tem uma hierarquia, qual é a relação dela com as outras plantas de cura, A- né, de poder. Aqui no Nordeste, na tradição de Jurema, a Jurema é o vegetal que reina sobre todos os outros. O culto ao angico, o culto ao joá, o culto ao jucá, o culto ao ingá, ao tipi, ao mulugu, são cultos que ocorrem sob os auspícios da Jurema. A Jurema é a planta rainha, é a mestra das mestras do reino vegetal, no que se refere à Existe planta. alguma correlação que o senhor faça ou que exista, né, nas suas pesquisas entre o culto à Jurema sagrada e um culto ancestral a divindades femininas, como existem várias tradições assim que às vezes ficam meio obscuros com o cristianismo, né, mas sempre presente. Tem o culto às divindades femininas, foi muito forte, séculos atrás, em todo o território brasileiro. Por exemplo, vamos começar por um aí, que não deixa de ser cultuado dentro da Jurema, só que dentro de uma outra perspectiva, de outra visão. Vamos começar pelo Sol, tá? O Sol é considerado, existem os espíritos solares, que os antigos juremeiros recebiam esses seres do Sol. Começando por um mestre, que o Câmara Cascudo toma nota, o mestre Ciro, Olha, que vem no raio do Sol. Bem, mas veja só, a palavra tupi para sol é Guaraçu, que no tupi moderno nós chamamos de Guaraci. Tá? Sol não é um pai. O sol não é um deus, é uma divindade feminina. Guaraçu significa, em língua portuguesa, mãe deste dia. O ó, que sol é o bonito. ventre que nos traz a vida, que nos traz a luz. É o ventre que nos traz a luz. E aí, com o tempo, isso foi se aportuguesando, tal, cristianizando, né? E hoje até os gnósticos de algumas linhas consideram o Sol como um pai, mas para a gente é uma mãe. E aí nós temos outras divindades femininas e vários espíritos femininos, Maara, Idzené. Mas aí a Jurema entra como uma divindade que, devido a todo o processo histórico de contato com a Umbanda, tal, nós temos aí a Cabocla Jurema, né? Mas a Jurema, na minha leitura e na leitura de alguns juremeiros, ela não é apenas uma planta, ela não é apenas uma cabocla, isso já é grande coisa, né? Mas a Jurema, para a gente, é uma deusa, é um ser atemporal, é uma mãe divina. Tá? Se há uma mãe suprema, a Jurema é uma extensão dela, é uma manifestação dela. Tá? Então, quando eu me entrego a Jurema, eu me entrego à minha mãe. Para mim, na minha vivência como juremeiro, tá? Minha esposa é uma extensão da Jurema. Minha filha é uma extensão da Jurema. Minha mãe biológica é uma extensão da Jurema. Minha madrinha de Umbanda e de Jurema é uma extensão da Jurema. É a mãe divina mesmo, sabe? Eu pertenço a ela. Mas essa é a minha visão, tá? Alguns irmãos não entendem bem isso, né? Todo respeito. Mas eu acho que é bom entender que a Jurema é uma deusa dos antigos. E se ela é uma deusa, ela é um ser eterno, atemporal. Ó, mestre, aí, ó, tá chovendo pergunta, eu vou mandar mais duas, hein? Manda aí. O Douglas pede para o senhor falar um pouco sobre os mestres das estrelas, a encantaria dos mestres estelares. E o mestre Bebeto pergunta sobre fumo da esquerda. O que que isso significa, fumo da esquerda? E sobre os Fumaça mestres à esquerda. estelares. Certo, vamos lá. Mestres estrelares. Bem, esse culto às estrelas, o culto às entidades estelares é muito antigo. Esteve presente desde antes do período colonial, tanto no litoral quanto no sertão. Haviam rituais anuais em que os índios aguardavam, né, que os espíritos, determinados espíritos, descessem do céu, mediunizassem os bidzamu e os pajés e dialogassem com a comunidade. Esse culto aos astros sofreu represália, obviamente, né? Foi diabolizado, mas foi reconfigurado e permaneceu vivo na Jurema. Permanece vivo na Jurema, embora pouca gente cultue as estrelas. Tá? Então, um espírito de uma estrela você vai encontrar, por exemplo, as Três Marias sendo cultuadas na Jurema, você vai encontrar a Estrela d'Alva sendo cultuada na Jurema.
tá? Você vai encontrar, deixa eu ir lembrando aqui, bem, faz muito tempo, até a estrela Júpiter sendo cultuada, tá? A estrela Vênus sendo cultuada, o próprio Sol e Lua, que não deixam de ser astros. Esse culto existe, só que às vezes até o juremeiro de longa data não está percebendo que ele está chamando um espírito planetário. Então, quando ele canta, por exemplo, Estrela d'alva é minha guia, andar no mundo sem parar. Estrela d'alva é minha guia, andar no mundo sem parar. Alumei as mata virgem, cidade do Jurema. Alumei as mata virgem, cidade do Vajo. O cara está cultuando uma entidade de Estrela d'alva, que é chamada Caboclo Estrela d'alva. Há uma outra, por exemplo. As três Marias na mesa baixou. As três Marias de Nosso Senhor. É um culto estelar. A língua indígena foi proibida. Em 1755, o índio que fosse pego falando sua língua nativa recebia uma cadeia de 20 anos. Aí o culto foi passando por transformações, né? Mas permanece. Aí é que tá. E quanto à fumaça às esquerdas, a fumaça às esquerdas, o que é uma fumaça às esquerdas? É um trabalho de catimbó feito para desmanchar um malefício, tá? Então, algum feiticeiro que trabalha com malefício joga uma coisa ruim para alguém, para destruir alguém, para prejudicar alguém. E aí o mestre catimbozeiro entra em ação, o juremeiro, e aí ele prepara uma fumaça às esquerdas, é um trabalho que envolve defumação com determinadas plantas, tal, para desmanchar o malefício. Agora, essa palavra esquerda, ela, dependendo da casa, ela é bivalente, tá? O termo esquerda tanto pode significar, aliás, ele é polivalente. Ele, aliás, tem vários significados. O termo esquerda tanto pode estar fazendo referência a um trabalho de proteção, como pode estar fazendo referência a um trabalho de desmanche de um malefício, como pode ser simplesmente empregado como sinônimo de mal, uma fumaça perversa. Tá? O que eu aprendi foi a esquerda de Jurema é a proteção e o desmanche. Uma outra esquerda pode ser outra coisa. Isso que eu aprendi ouvindo das mestras. Mestre, ó, aí uma pergunta do Marcos. Eu não sei se eu entendi direito, mas aí eu vou falar que aí o senhor responde. A Liamba também passou a integrar as ervas do fumo da Jurema e foi retirada no processo histórico, assim como ocorreu nas macumbas e candomblés? É, veja bem, a liamba é uma planta, é uma das plantas sagradas do culto a Jurema, não é a cannabis. Em algumas regiões do Nordeste, a cannabis fazia parte de, foi inserida, né, em cultos caboclos. Tá? A liamba é um outro vegetal, né? A liamba é considerada uma planta de esquerda, uma mestra de esquerda. É uma planta de muito poder, muita ciência, muita O força. A que que gente é prepara liamba, muitas. mestre? O que que é Oi? liamba? O que que é Liamba é liamba? liamba é um vegetal que, em sua configuração biofísica, biofisiológica, lembra a cannabis. Então, eu toquei logo nesse assunto, né? Não é a cannabis, porque tem gente que trata a liamba como se fosse cannabis. Mas a liamba é outra planta, entende? A É porque cannabis é uma, a liamba é outra. planta, tem uma, tem um nome antigo para maconha que é diamba, aqui nos Já ouvi. dicionários antigos do Rio de Janeiro, né? Diamba, e que foi para autorização dos cultos de Umbanda e Candomblé, a diamba teve que ser retirada e hoje, inclusive, é tratada como uma planta maligna dentro dos cultos de Umbanda e Candomblé, que já se perderam dessa tradição, da aculturação, da perseguição política, né? E, mestre, mais uma pergunta aí agora. O Douglas está com umas perguntas boas aí, tô achando interessante, mestre. Ó, a gente veio das estrelas, né? Das estrelas abençoadas que nos iluminam aí. Todo homem, toda mulher é uma estrela. E o Douglas pergunta, mestre, como se dá o culto aos mestres dragões da Jurema? Dragões são mais vistos na cultura oriental. Como chegou até aqui os dragões? Como chegaram o culto aos dragões na Jurema? Se é que existe. Ele está me Bem, perguntando, mas eu não sei. existe um culto a mestres dragões
uma prática muito antiga, não tenho como conversar sobre isso assim, dessa forma, mas de modo mais profundo, certo? Mas é o seguinte, quando os portugueses estavam iniciando o processo de colonização do território brasileiro, e as bruxas e feiticeiros eram aprisionados em Portugal e eram mandados para o Brasil para pagar seus crimes aqui, eles trouxeram diversas concepções, diversas crenças e ritos e tal, etc. Dentre esses elementos que nós podemos considerar como encantaria ibérica, que lembra a encantaria nossa, né? Nativa, né? Autóctone. Dentro da encantaria ibérica nós encontramos, por exemplo, as fadas, os espíritos elementais, gnomos, silfos, ondinas e salamandras. Encontramos vampiros e dragões. Então, a encantaria ibérica, a migração, né, desses elementos se deu por conta de bruxas, feiticeiros e cabalistas que chegaram aqui durante o processo de colonização. E como as ideias eram semelhantes, a ideia de encanto para os portugueses, por exemplo, era semelhante, muito próxima da ideia de encanto para os índios, né? Um local sagrado da natureza, em algum ponto, numa rocha, ou numa árvore, ou num rio, numa cachoeira, existe um portal através do qual nós podemos estabelecer contato com seres que habitam o mundo espiritual. Esse mundo espiritual é o que, em linhas gerais, se chama encanto. Certo? Então, assim como o indígena acreditava na Ipupiara, né? Nas Ipupiaras, na Capora, Anhangá, as bruxas e cabalistas acreditavam nesses seres, dragões, fadas, mouras encantadas, e isso aí foi ocorrendo uma confluência, né? E através dessa conexão é que os dragões chegaram aqui. O senhor já viu, por exemplo, eu já vi um documentário, né, sobre, acho que é o Tambor do Maranhão, não sei se o senhor vai poder falar sobre isso, né, mas sobre cultos, sobre o Mansur Peixoto também, que é um pesquisador de história islâmica, né, ele tem um canal muito bom sobre história islâmica, ele aponta várias associações do Islã, da presença do Islã nessa coisa, né, da migração, da diáspora africana forçada, né, presença do Islã no Nordeste, inclusive nos chapéus dos cangaceiros, e em alguns cultos que foram se desenvolvendo. O senhor falou aí das mouras, né? Tem os Uhum. mouros, né? Tem os muçulmim, né? Se o senhor puder falar um pouco sobre isso. Rapaz, olha, eu encontrei alguns elementos da presença islâmica aqui, fragmentos nos pontos de Jurema, na forma de se cantar o ponto, né? Assim como em algumas letras dos pontos. Tá? E há uma letra, inclusive, que evoca literalmente falando gênios. E essa questão de Djinn é muito presente no Corão. Sim. O cabalista não toca nesse ponto, né? Um judeu cabalista geralmente não usa esse termo. Ele pode até usar, tá? Mas um muçulmano, ele convive com essa ideia mais intensamente, né? Então, Eu estava isso, vendo um documentário mostrando, inclusive, incorporação, alguns rituais islâmicos onde os jeans incorporavam para fazer, muito semelhante, né, com o que a gente vê dessa presença da troca do mundo espiritual com o mundo físico em diversas tradições, que não perdem nada para os nossos terreiros aqui. sim, se a gente for estudar a tradição mesopotâmica, desde a época dos sumérios, a gente já encontra ali a presença do gênio, sabe? E isso, de Sim. alguma forma, chegou aqui no território brasileiro, no Nordeste brasileiro, por mais que não em larga escala, em grande escala, digamos assim, né? A gente encontra muito mais na Jurema sobre anjo, a crença no diabo que nem existia, antigamente nem existia esse negócio, agora existe, né? O juremeiro adotou isso aí à força com o passar do tempo, depois acabou assimilando mesmo. Mas sobre gênio é uma coisa rara e preciosa demais. Tá? Inclusive eu já observei em terreiro o nome Alá ser pronunciado durante um determinado ponto. E eu achei aquilo incrível, né? O único terreiro em que eu ouvi isso. É um terreiro aqui da Sim. capital do Rio Grande do Norte. É, não, aqui Mas eu nunca. algumas coisas associadas a Oxalá, que aparecem várias referências a lá também, Aham. misturadas. Eu acho isso muito interessante. A cor branca, né, que foi adotada por alguns cultos também, como uma influência muçulmana. E, mestre, ó, estou em Marisol, mais uma pergunta aqui.
O pessoal está muito curioso, mestre, porque eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então tem um monte de gente com uma experiência com banda, candomblé, quimbanda, omoloco, com outras tradições. E a Estou e Marisol está perguntando se o senhor conhece o Rei Sebastião da Encantaria Maranhense, que lembra também a influência ibérica, né? Só de leitura. Né, É, o Rei... eu só conheço a encantaria maranhense de leituras. Tá fora o que eu já presenciei de origem dessa encantaria em uma ou outra mesa de Jurema. Tá? O máximo que eu tenho são leituras. E aí já li a respeito, mas faz um tempo até. No presente momento eu selecionei uma bibliografia extensa para Dedéu, graças a Deus. E é justamente para elaborar esse livro Mago Juremeiro, que eu já estou há 3 anos escrevendo. E aí eu quero dar essa volta no tempo aí, desde a Jurema pré-histórica, proto-brasileira, até os dias de hoje ali, enfatizando o encontro entre os caboclos juremeiros, os pajés, os judeus sefarditas, as bruxas e os feiticeiros, né? E o Enfatizando senhor esse tem que contato colonial. vir, ó. O senhor tem que vir no Rio de Janeiro conhecer a Jurema aqui do Rio de Janeiro também. Vai ver, Rapaz, é curioso ver demais, eu gostaria de conhecer mesmo. ia ser um negócio legal, hein? Você tem um olhar, uma troca, inclusive troca de experiências com esses mestres, né? Porque Pode. a dinâmica cultural, né, das nossas cidades, sociedades, né, possibilita uma fertilidade de cultos que surgem com os nossos antepassados, que vão sendo passados, transmitidos. E, mestre, uma coisa, a gente já está aí com mais de 1 hora, com todo mundo participando, com uma presença linda aqui de engajamento. E eu queria que o senhor aproveitasse esse momento aqui que a gente está com bastante gente. O senhor tem aí à mão alguns dos seus livros para mostrar para a gente, para fazer para o povo conhecer suas obras também? Rapaz, aqui pertinho, eu acho que eu tenho um, que é esse aqui, deixa eu te mostrar, peraí. Esse aqui foi o último que eu lancei, chamado Coletânea de Rezas Fortes e Antigos Feitiços. Esse aqui. Ó, Foi o bom, último. aí, quem tiver interessado na pesquisa do mestre, e pode chegar lá também na página dele, né? Vai estar linkado aí o perfil dele. Quem quiser conhecer o mestre Rômulo, tem o trabalho dele aí maravilhoso. Ele está sempre compartilhando conhecimento com a gente. E, ó, eu vou tomar a liberdade de responder uma pergunta do Douglas, mestre. O Douglas pergunta se o livro Mago Juremeiro já está à venda e ele ainda está em fase de produção, né? Exato. Eu Já está parei no segundo capítulo. Eu Mas comecei já a tem pesquisa. bastante livro aí do senhor, né? Para a pessoa que estiver interessada, já tem bastante livro que o senhor produziu, né? Sim, eu escrevi Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, Fumaça de Mato, Visões de Catimbó, Breviário de Feitiçaria Natural, que inclusive está em pré-venda. Já estou vendendo antes do lançamento da segunda edição, que vai ser revisada e ampliada, graças a Deus. Canindé Rei da Jurema também está em pré-venda, uma segunda edição, também revisada e ampliada, que depois que o livro foi concluído, eu encontrei outro documento que fazia referência à família de Canindé. Aí estou revisando o texto para colocar. Já o Mago Juremeiro, dos 200 exemplares, graças a Deus, através de pré-venda eu consegui vender acho que uns 56. As pessoas. Porque assim, tem gente que pergunta como é que funciona esse negócio da pré-venda. Então eu sou um pesquisador que não recebo apoio de ninguém, sabe? E eu nem procuro mais. Tem um amigo, alguns amigos, o Iego, que é meu filho de Jurema, com a graça de Deus, preparou a capa do Breviário de Feitiçaria Natural. O irmão Cartre preparou a capa do Mago Juremiro, ficou uma capa belíssima, por sinal. Salve a força dele, muita gratidão. O Wagner lançou meu livro sobre Tantra, o primeiro, uma introdução ao estudo do Tantra. O Rogério fez a capa ali, estruturou direitinho também o livro do Tantra, agradeço demais. Mas no mais eu não recebo apoio de ninguém. Então, uma pesquisa dessa tem um custo tremendo, né? Assim, eu tenho que pegar a boa parte do meu tempo de pesquisa, agora não mais, porque agora tem Uber que leva a gente para tudo que é canto, mas antigamente eu ia de carona, a pé por dentro da mata, de canavial, acampando, dormindo na floresta, ia de trem.
sabe? Para poder encontrar um juremeiro, para trocar uma ideia, para tirar uma fotografia, para gravar alguma coisa. Além disso, os documentos que eu tenho que sair pesquisando, procurando, adquirindo. Então, isso tudo tem um custo, mas o custo maior é com a própria editora. Sabe? Tanto que os primeiros livros são mega artesanais. Espiritualidade Indígena é um livro que ainda é aspiralado, né? Espiralado, aliás. E aí, enfim, esses livros, eu, como não recebo apoio de ninguém, eu abro a pré-venda. Por exemplo, o livro do Mago Juremeiro, são só 200 exemplares, né? 200 exemplares ali. Então, é um livro que eu sei que vai ficar muito volumoso, pelo menos eu penso, não é tão volumoso assim, mas eu penso que vai ficar com quase 300 páginas. E eu quero fazer ele grande, não quero fazer ele desse tamanho assim, vou tentar fazer ele grande, como uma espécie de engrimanço, né? Grande. Eu sei que vai ser um custo grande, já conversei com o editor, o cara da Offset que tem publicado meus livros, graças a Deus, o pessoal de uma outra gráfica chamada Ponto Certo também me ajuda. E quando eu lanço a pré-venda, eu tenho uma estimativa de quanto a editora vai me pedir, né? Então eu vou vendendo, ó. Eu tenho aqui tantos exemplares disponíveis, se você quiser garantir o seu exemplar, você pode comprar através da pré-venda, eu coloco o cara num grupo de WhatsApp, só com os apoiadores. Assim que o livro sai da editora, eu já pego o endereço de todo mundo, já mando os livros e passo os códigos de rastreamento. Isso aí leva mais ou menos 5 dias para que eu faça esse processo todo. Só que o livro do Mago Juremeiro já vai em 3 anos, mesmo. 3 anos de pesquisa. Eu estava falando com minha esposa hoje. Ó, não vou realizar mais pesquisa bibliográfica sobre Mago Juremeiro para o Mago Juremeiro. Vou parar em abril, porque senão esse livro não vai ter tamanho. Porque sempre eu estou encontrando um documento novo, né, para fortalecer o. Talvez eu lance um segundo volume. Tá, mas se eu não parar em abril, velho, esse negócio só vai ficar pronto daqui a 5 anos. E É aí a minha isso, intenção mestre, é. é isso. É isso, mestre. Libera isso pra gente. Quem puder, vai lá, entra na pré-venda dos livros do mestre. É sempre um apoio para o conhecimento, para a cultura nacional, para a sabedoria dos nossos mestres, né? Eu mesmo, né, sou de uma tradição que a gente estuda Papos, Levi, Blavatsky, Agripa, e eu sinto muita falta, né, da gente ter essa conexão de uma abordagem um pouco mais, não vou dizer acadêmica, mas uma coisa um pouco mais norteada para a gente poder aprender sobre a natureza do nosso país, né, do nosso povo, nossa magia, né, a magia que corre no nosso sangue. E, mestre, aproveitando que o senhor falou aí dos seus livros, já tem mais uma pergunta aí do Marcos. É, é isso, o pessoal está muito interessado em conhecer as figuras, né, da Jurema. O senhor pode falar um pouco sobre o mestre Zé da Virada e outros mestres naturais do Rio Grande do Norte? Aqui nós temos o mestre Zé da Virada, de Serra Negra do Norte. Salve a força dele, amo demais esse mestre, reverencio demais, viu? O mestre Antônio Olímpio também é um mestre norte-rio-grandense. O mestre Emanuel Germano, salve a força dele, salve a força de todos, né? Emanuel Germano, que é um mestre português que veio viver no Rio Grande do Norte, durante o período, a finaleira do período colonial. Há uma mestra que alguns dizem que é norte-rio-grandense, outros dizem que é paraibana, mas que pelo menos transitou aqui pelo Rio Grande do Norte, chamada Joana Pé de Chita, salve a força dela. O mestre Pedro Palhano, a mestra Geralda, o mestre Chico Lotero, Maria Gavião, Maria Estrela, são alguns importantes mestres assim que eu vou lembrando dos nomes, né? Sempre fico muito emocionado eu consegui conviver com alguns desses mestres. Salve o mestre Mucuna Congo aí presente, Kim Bandeiro, meu irmão. Kim Bandeiro aí, trabalho sério demais. Que Deus abençoe bem muito. E a Jurema cubra de proteção sempre. E aí o seguinte, esses são alguns mestres que de memória, mestra Cabocla Neta também. Alguns eu conheci ainda vivos antes de passarem para o encanto. Outros são mestres de longa data. Mestres que quando eu conheci a Jurema, eles já eram encantados há muito tempo, como o mestre Zé da Virada, o mestre Antônio Olímpio. Manel Germano passou por encanto em 1922. Tá, tem um outro germano chamado Emanuel Germano das Neves, que quando eu era vivo foi discípulo de mestre Saramundico, mestre Charamundi, aliás.
E aí, depois de Charamundi, quando ele encantou, muito possivelmente, se ele não recebe o nome de Emanuel Germano também, ele vem como Charamundi, porque encantou sob o discipulado do mestre Charamundi, né? Mas só que como Vivo alcançou o patamar de mestre, então muito possivelmente ele vem usando o seu próprio nome na mestria. Dentre outros, meu irmão. Mestre, aproveitando que o senhor falou aí do encanto, né, dos mestres que vão para o encanto, a gente conhece um pouco sobre a tradição dos encantados, né, que os que vêm e os que vão também, né, por encanto, né, humanos que vão pro. O que que o senhor pode dizer se existe diferença entre o que acontece com uma pessoa comum após a morte e um juremeiro após a morte? Todo juremeiro, todo mundo que é do culto da Jurema vai para o encanto? Ou isso é só para os líderes? Como é que funciona essa relação com atravessar? Bem, existe o juremeiro, o mestre que a gente chamava nas antigas de mestre morto, que é como se fosse um grande egum, um egum de ciência. Ele morre, mas continua trabalhando após a morte. Não deixa de ser um mestre de Jurema. Existe o encantado. O encantado é o mestre que, ainda vivo, não sofreu a experiência de morte. Ele mergulhou muito profundamente no mistério da Jurema e desapareceu aqui do mundo, do plano tridimensional. Ele está vivo no encanto, na paralela, no plano paralelo, né? Entretanto, alguns mestres que morreram, alguns mestres, alguns de poder, alguns de ciência que morreram, podem entrar no encanto. E aí é um processo bem particular, assim, um rito bem particular, que recebe, um dos nomes que recebe é encantar o morto, entende? Então, quando eu estava começando minhas pesquisas de Jurema, nós ouvimos isso, né? Existe o mestre vivo, o mestre morto. O mestre vivo também é encarnado, tá? É bem difícil de se encontrar hoje, mas é um mestre que, estando encarnado, ele pode se exteriorizar e medianizar um discípulo. Ele trabalha através do discípulo. Também é chamado mestre vivo. Mas, em linhas gerais, essa é a grande diferença, né? Um juremeiro que tenha alcançado o nível de mestre, o grau da mestria na ciência, ele morre, como Egum, ele continua trabalhando. E aí, um discípulo desse mestre, por exemplo, ou um outro mestre, pode submeter o Egum a um rito, que é encantar o morto, e aí um processo bem particular na floresta mesmo assim, né? Ele não vem mais como desencarnado, ele, mesmo estando morto, ele passa para o encanto. Entende? Não deixou de se tornar um encantado. E aí o vivo, o mestre vivo, ele mergulhou tão profundamente na ciência da Jurema que ele some aqui, desaparece aqui. Mestre, ó, já estamos aí com quase 1 hora e meia. Eu tô adorando, o povo tá adorando aqui, fazendo pergunta pra caramba. Foi uma excelente conversa. Peço já autorização para o senhor para a gente já marcar uma próxima live daqui em abril, maio, quando o senhor tiver Massa. melhor aí das pesquisas também para falar. Aí, da próxima vez, o senhor separa os seus livros, já deixa aí empilhadinho para o senhor mostrar para a gente também, para a gente fazer a divulgação desse trabalho maravilhoso. E fala também para a gente, né? Porque eu pedi para o senhor um rapé. Fala um Sim. pouco, o senhor falou um pouco do trabalho do rapé. Quais são os rapés que o senhor trabalha? Como é que o senhor trabalha aí com a venda? Que materiais o senhor trabalha além das pesquisas dos livros, do rapé? Com o que o senhor trabalha também para a gente poder divulgar essa sabedoria para o povo brasileiro? Rapaz, geralmente, meu irmão, quando eu vou produzir alguma medicina, que eu comercializo, nem toda medicina eu comercializo desta forma. Mas o rapé, por exemplo, é uma que eu já preparo há um bom tempo. Às vezes eu preparo com minha esposa, outra vez com meu filho. Mas geralmente eu e minha esposa estamos nessa pegada, né? De produzir rapé, graças a Deus. E aí, os rapés, eu preparo um rapé muito especial, que já faz mais de ano que eu não produzo, chamado Hierofante. Esse nome que me deu foi um mestre de Jurema. É um rapé que é feito com tabaco, jurema preta, angico, pau pereiro
e pau d'arco, que é um rapé muito bom assim para meditação, expansão de consciência, né? O de Jurema Preta e pau pereiro também é um rapé bom assim, mas que gera muita limpeza, né? A gente está passando por processo xamânico na força da medicina, o rapé ali amplia, ajuda, né? Se bem que eu também uso ele antes de fazer o yoga, né? Praticar yoga. Outro rapé, o rapé de angico, gosto de preparar também. Jurema branca, minha esposa gosta muito de preparar rapé de jurema branca. Geralmente fazemos esses, né? E às vezes a gente prepara mistura para cachimbo. Ó, Às vezes a gente pega o legal. tabaco, né? Prepara umas misturas boas, tanto para limpar o ambiente, né? Energeticamente falando, como para chamar coisas boas para dentro de casa, para dentro do terreiro. Então, você faz tipo também blend, né? De ervas para e o cachimbo na Jurema é o instrumento por excelência de defumação. É o cachimbo é. Sem cachimbo eu acho difícil ter jurema, velho. É com, O próprio cachimbo. aí o que você bota, né? O que você bota no cachimbo tem a ver com o ritual, tem a ver com a limpeza, com a evocação do que você está trabalhando, né? É porque há toda uma ciência por trás disso. Por exemplo, uma coisa é você pegar tabaco, colocar alfazema, mescla, outras plantas, e vai dar um resultado. Outra coisa é você, por exemplo, saber qual é a lua apropriada para pegar a folha do tabaco, qual é o momento apropriado para pegar a resina da mescla, qual é o momento apropriado para pegar tal semente, saber como se relacionar com a planta, pedir licença à planta para tirar aquilo ali. É outra ciência. Aí o cachimbo vem com muito mais força. A fumaça vem com muito mais força porque você fez dentro de uma ciência tradicional. Não é que se o camarada misturar as ervas, uma planta solar, uma planta marcial, mas o tabaco não vai dar resultado. Claro que dá. É um diálogo com o reino vegetal, mas dentro da ciência a coisa fica muito mais forte com a graça de Deus. E, mestre, uma última pergunta para não atrapalhar aí sua segunda-feira. Ok? Já, pô, agradecendo pra caramba essa aula maravilhosa, magnífica, mestre, didático, profundo, direto. Quando o senhor fala sobre a iniciação da Jurema, fala um pouco sobre a iniciação da Jurema. Tem que ser num terreiro, tem que ser com um mestre. Eu posso fazer, pegar os seus livros, estudar, praticar. Eu posso me tornar um mestre juremeiro só estudando. Como é que funciona isso? Tem curso Meu irmão, online sobre Jurema? olha, existem estudos à distância online sobre Jurema. E aí, tendo como base esses estudos, você pode iniciar um culto a Jurema pessoal. Ou até um culto em teu terreiro, se você trabalhar com terreiro. Tá? Mas existem processos tradicionais que, que precisam ser realizados para que uma família de Jurema te cubra com a egrégora. Entende? Por exemplo, eu ministro um sistema de cura e autoconhecimento chamado Sistema Caraíba, que as bases desse sistema são o Catimbó Jurema, a Umbanda, a Pagelança, mas também a magia cerimonial, tá? E elementos do Tantra Yoga. Mas o cerne ali é a pagelança. Se um camarada vem realizar a formação no sistema Caraíba comigo, inevitavelmente ele vai conhecer muita coisa de Catimbó Jurema. E ele vai poder praticar em seu dia a dia muito de Catimbó Jurema. Inclusive, ele pode organizar um culto pessoal, familiar a Jurema. Não há problema isso. Agora, um batismo de Jurema para quem pretende se aprofundar ainda mais e, de fato, todo respeito, se tornar um juremeiro ligado a uma linhagem, coberto por uma egrégora familiar, tendo acesso a mistérios que só podem ser transmitidos na floresta ou no terreiro. Aí é diferente. Tá? O que eu transmito no sistema Caraíba tem muita coisa que eu guardo com muito carinho, assim, porque eu aprendi ouvindo, vivenciando, mas o próprio sistema Caraíba, mesmo sendo realizado à distância, exige um juramento, não é um pacto, é um compromisso. Você precisa se comprometer a não transmitir essa ciência para quem não está preparado. Você só pode ter acesso aos mistérios do sistema Caraíba quando assume o compromisso de não utilizar a ciência dele para prejudicar qualquer ser vivo. Tá? Você Então está assumindo isso para não tem magia negra na Jurema. Magia não, maligna. Magia sim, maligna na Jurema não tem. você pode encontrar um juremeiro que pratique malefício, mas a Jurema tem a força e o bem. Entende? É uma questão do ser humano.
Aí é que tá. Aí o indivíduo vai começar a sentir, olha, esse sistema Careba tem como base, como uma de suas estruturas base, uma tradição familiar de Jurema. É um sistema que se transmite através de um juramento. Então é um análogo do batismo. Entende agora? O indivíduo, não, Rômulo, eu quero fazer parte de tua família. Eu quero ter acesso aos mistérios que você aprendeu aí na floresta e tal, e que, por questões tradicionais, não podem ser transmitidos dessa forma. Então aí é outro processo, a gente se organiza. O indivíduo é submetido a um ritual de batismo. E aí ele vai aprendendo o que pode ser transmitido através da oralidade após aquele batismo. Depois, anos depois, tem outros processos. Fazer a jurema, alimentar os demais mestres, ritual de tombo de jurema, outras coisas. Tá? E aí são trabalhos que só se realiza dentro de terreiro ou dentro de aldeia, não dá para fazer à distância. Senão o cara se perde todo e não dá certo de jeito nenhum. Tem que Ó, ter ali a guiança de um pajé, de um mestre, enfim. a Story Marisol fez uma colocação extremamente pertinente. Eu peço desculpas aqui pelo termo que eu usei um termo simplório, racista, né? Quando eu falo de magia negra, a Marisol está correta. E ela pergunta que qual seria o termo correto para essa magia maligna? Seria baixa magia? Toda baixa magia é maligna? Não, eu utilizo malefício mágico. Eu não gosto do termo, não gosto do termo magia negra. Tá? O termo que eu utilizo é malefício mágico. Eu considero esse termo magia negra um termo eurocêntrico. De Sim. fato, tem uma pegada de preconceito nisso, porque magia negra é magia de africano, magia branca é magia de europeu, magia amarela é magia oriental e magia vermelha é magia indígena. Agora, o malefício está presente aonde? Tá? Todas essas práticas de malefício enfim, que chegaram aqui, provém da Europa. Chegaram aqui no período colonial. Nem a crença num ente maligno, pai da maldade, existia aqui. Né? Agora, o termo que eu utilizo é o malefício. Malefício mágico, assim como o benefício mágico. Entende? Muito bom, mestre. Gente, ó, continuando, né, a nossa série aqui, mais uma vez apresentando um mestre que vive aquilo que ele prega, que ensina aquilo que ele recebeu, que ele aprendeu, que ele estuda. É uma honra poder estar aqui com o mestre Rômulo. Pô, Marisol, muito obrigado pelas perguntas. Todo mundo que perguntou aí, muito obrigado. É sempre muito bom e fundamental a presença de vocês. E isso demonstra o interesse na sabedoria dos mestres que eu estou entrevistando aqui. Então, cada um dos que eu estou trazendo são pessoas de verdade, que você pode confiar, confia nas indicações desse povo, olhe os livros que eles estão apresentando, as indicações. Vou pedir para o mestre Rômulo deixar o blog dele para mim, compartilhar no link aqui embaixo também, para o povo poder ver as fotos lá dos cultos do Catimbó, da Jurema. Se ainda tiver acesso ao blog, né? Claro, não sei se ainda existe o blog que o senhor falou, Rapaz, mas se puder. eu acho que esse. Eu acho que o endereço do. Se você procurar Tapuia do Ganzal, você vai encontrar o blog. É muito antigo, o nome é Profangélico, ponto alguma coisa, nem lembro mais, mas Tapuia do Eu Ganzar. Aí você vai vou encontrar procurar Tapuia e botar o link. Beleza. Mestre, E aí tem o meu canal, o Arqueologia do Sagrado no YouTube, é isso. ó, eu vou. O senhor consegue ler os comentários? Rapaz, eu não consigo ler. É muito pequenininha aqui a tela desse aparelho que eu estou utilizando. Eu vou. Tapuia do Ganzá, com Z. Tapuia do Eu botei aqui, Douglas. Daqui a pouco a gente pesquisa. Mestre, suas considerações finais, a palavra é sua. Muito obrigado novamente. É uma honra poder estar aprendendo com o senhor aqui. Espero que a gente possa se encontrar novamente, porque o Instagram tem muita coisa. O Instagram tem muita coisa. Eu sou muito descarado, então, nas pessoas que eu reconheço sabedoria, eu vou lá no privado e chamo para conversar, chamo para ser entrevistado. E muita gente me ignora, isso é uma bênção, e porque quem está aceitando é gente boa, gente que tem aí um alinhamento com o melhor para a humanidade. Eu acredito que diversas vertentes de magia e de espiritualidade se encontram no bem. O preto velho, o daimon grego, o Jin, o Aladim,
os vários espíritos se encontram no bem, numa linha de querer o melhor para a humanidade. E agradeço, mestre. Fala aí suas palavras finais para a gente poder. Olha aí, ó, já tem mais uma pergunta, mestre. Ó, para terminar, a última pergunta e o senhor termina aí. Se alguém sabe dizer qual a tribo Funiô de Água Bela. Qual é o nome da tribo? Eu só conheço por Funiô de Águas Belas. Eu também. De onde que é essa tribo, mestre? Não, os Funiôs eram considerados os últimos Tapuia a conservar o seu dialeto original, né? Mas agora nós temos outros irmãos, outros parentes Tapuia também, inclusive aqui, que os Tarariu, que ainda preservam, resgataram, na verdade, o dialeto original. Muito bom. Fale aí, mestre. Bem, meu irmão, no que se refere, no que se refere às considerações, primeiro eu quero te agradecer novamente pelo convite, viu? Pela confiança no trabalho que eu venho realizando. Sou grato demais, velho. E que Deus e a Jurema ampliem o seu trabalho também, viu? Sempre Amém. para cima e para Amém. frente, independente do desafio. Desafio existe para ser superado. Ou você se estoura todinho no desafio, meu irmão, ou você vence e fica mais forte. É isso. Só tem esses dois caminhos. Então, pintando desafio e nós avançando, vencendo, 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 com fé na Jurema, com tudo, com a graça de Deus. E outra coisa, eu quero dizer a quem está assistindo, quero agradecer também a quem está assistindo. Caso minhas pesquisas sejam úteis, vocês podem encontrar muita coisa lá, mais de 100 estudos lá no meu canal no YouTube, Arqueologia do Sagrado. Certo? Se alguém sentir de interagir comigo, eu utilizo mais o Instagram, mas também tem um perfil no TikTok. Tá? E vou dizer o seguinte, antes de pedirem filiação, eu sempre digo isso, antes de pedirem filiação a uma casa de Jurema, estudem a tradição, visitem casas, né? E se quiser conhecer Jurema, procure os mestres mais antigos. Não estou dizendo que os jovens mestres não conhecem, tá? Mas é porque temos uma tendência, devido a esse fluxo de informações muito rápido atualmente, de misturar várias coisas, e às vezes a gente mistura muita coisa e acha que é Jurema, acha que é Umbanda, acha que é Quimbanda, e na verdade estamos fazendo outra coisa que não é nenhum nem outro. Tá? Então eu estou com dúvida quanto a isso, procura um mestre idoso. Troca ideia com o mestre, ouve o que ele tem a falar, sente as casas, estuda aí os textos clássicos, e depois, caso você sinta de mergulhar na tradição, mergulha naquela casa com toda a reverência ao sacerdote ou sacerdotisa que tocar teu coração. Tá? Independente de elementos periféricos, nós somos juremeiros, graças a Deus. Independente de uma predominância de elementos indígenas, independente de ter numa família elemento católico, independente de ter elemento africano, somos juremeiros, graças a Deus, cultuamos a Jurema Santa e Sagrada. E em linhas gerais é isso. Quero agradecer, viu, meu irmão? Muito obrigado. Mestre, ó, um monte de gente agradecendo suas palavras, um monte de gente elogiando a sua fala. Foi uma honra imensa poder aprender com o senhor. Já deixo o convite aqui online para todo mundo saber que eu vou voltar a puxar o pé do senhor lá para o senhor falar mais para a gente, apresentar seus livros, sua obra. Tenha em mim um divulgador dos seus materiais aí, do seu trabalho. Quando chegar o rapé, a gente fala aí como é que foi o trabalho também. Vou usar aí na minha prática de yoga e ver como é que vai afetar. Aí eu relato também para o senhor. Mestre, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que ficou aqui com a gente quase 2 horas. Um tema que é só para quem quer muito saber. Aqui eu não estou preocupado com números, mas estou preocupado com a qualidade das pessoas que estão transmitindo experiência para cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, mestre. Valeu, meu irmão. De bom. Até a próxima, pessoal. Até breve. Valeu.